Então, Carol, eu preciso novamente dar um share aqui, né? É só você clicar na tela e beleza. você... Vocês estão conseguindo ver? Estamos sim. Então, né, o primeiro slide. Então, bom, primeiramente, obrigada a todos, né, por estarem aqui hoje. Nós vamos hoje estudar e aprender um pouquinho mais sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema muito interessante. Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse capítulo, ele abre com uma passagem do Evangelho de João, uma que eu até gosto muito, eu queria poder ler ela para vocês, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Lindo, né? Então, para começar, vamos já pensar nesse título. Há muitas moradas na casa do meu pai. Casa e morada, né? Vamos pensar qual é a diferença da casa e da morada, as duas palavras, né? A casa, eu estava assistindo a uma palestra e eu ouvi um exemplo que era assim, eu gostei muito. A gente pode dizer, a pessoa está afastada de Deus, mas ela ainda está na casa de Deus. Ela pode estar numa morada diferente. Porque o que é morada? Morada é a estação de identificação, porque quem mora tem afinidade, né? A gente mora com aqueles que a gente tem afinidade, então a gente mora junto. Então, o que vocês entendem desse título? Há muitas moradas na casa do meu pai, ou na casa do pai. O que vocês entendem? É a minha primeira pergunta, né? O que vem à mente quando a gente lê esse título? Podem abrir o microfone, por favor. Alguém quer falar? Eu acho que é como você disse, né? São várias estações, são várias... E tem a casa, mas tem vários estágios, dependendo de onde a gente encaixa. Nessa casa existem as moradas. Então, acho que é a estação da evolução, né? Como a gente pode dizer, existem cidades espirituais, né? Umbral, dependendo da maneira que você decide viver sua vida aqui. Você decide a morada que você vai, né, antes de chegar à casa do pai, na minha opinião. Ok, obrigada, Inês. A gente vai conversar mais sobre isso, mas foi bem colocado. Você quer falar alguma coisa, Luiz, Vera? Desde que eu tomei contato com essa frase, né, para mim, assim, eu vejo como o universo a casa do Pai, que é muito mais abrangente, né? E moradas são os mundos com as suas condições, inclusive como a Inês falou, né? Existem planos dentro de cada mundo, então há muitas moradas realmente. É assim que eu vejo. Então a casa é o universo, o multiverso, é tudo que está por aí, né? Assim que Deus criou, que a gente não tem concepção ainda do infinito, né? Do que é. E então é assim que eu vejo. É justamente isso. Vocês dois estão certinhos, né? A casa é o universo e as moradas são os diversos mundos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as diferentes categorias dos mundos habitados.
Então, para aqueles que achavam ou acham que a gente está sozinho, pode começar a esquecer isso, porque nós não estamos sozinhos. Vamos lá, então. Condições dos mundos habitados. Então, são vários mundos. Eu gostei bastante desse slide mostrando os planetas, os mundos diferentes. São diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, a gente não disse que a morada, a gente mora com quem a gente tem afinidade, a gente mora com aqueles que dividem os mesmos sentimentos, as mesmas ou parecidas aspirações. Então, a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e que oferecem a nós, espíritos, que neles encarnamos, as moradas correspondentes ao adiantamento ao nosso adiantamento, não? Adiantamento dos espíritos. Então, eu costumo dizer que os semelhantes se atraem, né? Aquela questão que os polos opostos se atraem, não é verdadeira aqui. Que os semelhantes se atraem e vivem nos mundos nos mundos, nas moradas, nos mundos onde os sentimentos são os mesmos, o nível de elevação é o mesmo, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, se a gente tomar a Terra como referencial, nós temos, então, os mundos inferiores, né, ainda mais inferior do que o nosso, onde a existência é toda material. Nesses mundos, as paixões reinam, né? Reinam soberanas, as paixões, sendo quase nula a vida moral. Esses são os mundos inferiores. E, como sempre, né, tomando como referencial a Terra, existem também os mundos intermediários. São os mundos iguais à Terra. Né? E aonde se misturam o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da população, da maioria daqueles que habitam lá, dos espíritos que habitam naquele mundo, né? Até então, tudo bem? Sim. Ok, então vamos continuar aqui. Então, existem os mundos inferiores, os intermediários e os mundos superiores, onde a influência da matéria diminui de tal forma que nós podemos dizer que a vida é toda espiritual. Né? Então, temos essas 3 categorias de mundos habitados. Então, embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, nós podemos dividi-los de um modo geral, né, no seguinte: nos mundos primitivos, nos mundos de expiações e provas, nos mundos de regeneração, nos mundos chamados ditosos e nos mundos celestes. Aonde é que vocês acham que está a Terra? Sei que a gente já conversou um pouquinho sobre isso em outros estudos, mas se você, por acaso, não teve a oportunidade de rever aqueles estudos, só olhando aqui, né, para esse slide, onde é que você acha que a Terra está? Qual é o nosso mundo? Expiação e provas. Expiações e provas. Por que você acha isso, Verinha? Olha, Kátia, basta olhar do lado, né? O quanto ainda nós somos inferiores no sentido
de que nós tentamos fazer alguma coisa achando que estamos fazendo bem e muitas vezes a consequência disso não é boa, né? A consequência das nossas ações. Então, nós ainda precisamos meditar muito sobre o que é o bem, né? Porque muitas vezes ocorre isso. Você tem uma boa intenção, você quer fazer o bem, mas a consequência não é boa, porque nós ainda não conseguimos distinguir a diferença entre o bem e o mal. Pensamos muito em nós ainda, né? Há muito egoísmo, muito orgulho nesse mundo de expiação e provas, né? Que é um mundo intermediário, né? Não é nem primitivo, não é nem celeste, né? Então é um mundo intermediário onde o bem e o mal se misturam, né? Dependendo do mundo. E no nosso mundo, quando a gente para pensar, a gente tem ainda tantos daqueles sentimentos, né, ruins e que até primitivos, não no primitivo que a gente vai discutir aqui, mas o que eu quero dizer é ódio, inveja, ciúme, arrogância, intolerância, né? A gente vê tanta violência, sofrimento. Tem uma razão para isso, né? É a categoria do nosso mundo, é o tipo de mundo onde a gente vive. Então, vamos falar um pouquinho desses mundos, né? O que cada um deles significa. O que Kardec deixa assim, bem claro nesse capítulo 3, é um capítulo bem interessante. Todos eles são interessantes, né? Mas eu gostei muito desse capítulo, até aprendi coisas novas lendo esse capítulo algumas vezes, me preparando, né, para essa apresentação. Então vamos lá, vamos falar dos mundos primitivos. E enquanto eu estava estudando isso, eu me lembrei de algumas das nossas palestras anteriores, quando a gente conversou um pouquinho sobre isso, de que os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana, né? Então, aqueles que habitam esses mundos, eles são, de certo modo, bem rudimentares. Eles revestem a forma humana, nos diz Kardec, mas sem nenhuma beleza. Eles não têm noções de justo, injusto, é tudo muito à base da intuição, dos instintos, né? Não é nem intuição, dos instintos. E esses sentimentos, ele menciona que os sentimentos de delicadeza ou de benevolência não existem, né? A única lei entre esses encarnados é a força bruta, né? Eles passam a maior parte do tempo à procura de alimentação, porque não há indústrias, né? Eles carecem de invenções, porque o que acontece é que os mundos também vão progredindo, né? Então, esse primitivo pensa bem naquele bem rudimentar mesmo, né? Agora, um comentário bem pertinente, bem interessante que Kardec faz é que Deus não abandona as suas criaturas. E mesmo no fundo das trevas da inteligência, eles têm uma intuição mais ou menos desenvolvida, né, de um ente supremo. Então, já está dentro deles aquela sementinha de Deus. Eles sabem que eles sentem, né, que existe um ente supremo. E Kardec nos diz que esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para a ascensão a uma vida mais completa. Então, esses seres também estão em desenvolvimento, eles estão em crescimento. Tem toda uma importância, porque todos nós já passamos por lá, né? A gente até já estudou isso antes, né? Sobre quando a gente começa, né? As nossas primeiras encarnações, a gente é matéria bruta mesmo, né? É aquela pedra que precisa ser polida, né? E são tantos os degraus a percorrer no caminho da elevação
Kardec nos diz que os espíritos puros, quando você tem contato com eles, você não consegue distinguir o que eles foram nesses mundos primitivos, anos e anos e anos e anos e anos atrás, né? E a comparação seria, quando a gente olha para os homens, né, a gente consegue distinguir o embrião, né, aquela célulazinha que cada homem foi, né, no início de tudo. Quer dizer, você não consegue, né? Então é importante a humildade, a compreensão, saber que a gente vem daí, né, de mundos primitivos. A gente não pertence à Terra indefinidamente, né? A gente realmente está aqui de passagem, mas a gente já pertenceu a um dia a um mundo primitivo. E por nosso próprio desenvolvimento, nosso próprio esforço, a gente conseguiu progredir, né? Alguma pergunta? Está claro isso? Dos mundos primitivos? Está muito claro e ótimo. Continue, por favor. Obrigada, obrigada. Então, vamos para o próximo. Mundo de expiações e de provas. A gente comentou que nos mundos intermediários, o bem e o mal estão presentes, né? E que dependendo do mundo, um está mais predominante do que o outro. Então, o que é que vocês acham? A gente já discutiu aqui que a Terra é um mundo de expiação e de provas. O mal está mais presente ou o bem está mais presente? O que vocês acham? Baseado na percepção de vocês mesmo, né? De como vocês olham o mundo e do que vocês já aprenderam até hoje da doutrina espírita. O que vocês acham? Você acha que o mal predomina ou que o bem predomina na Terra? Olha, como eu sou uma pessoa otimista, muito otimista, eu acho que o bem está predominando, porque se o mal predominasse, já devia ter degringolado tudo. Então, é que, como dizem, né, que o mal faz mais barulho do que o bem. Então, a gente lê aí uma reportagem, uma notícia, então aquilo tem uma repercussão muito maior do que aquele pessoa que está fazendo uma ação de caridade, alguma coisa assim. Mas o bem, para mim, está assim, disparado na frente. Eu concordo contigo, mas alguém tem opinião diferente? Porque, segundo, né, Kardec, o mal predomina. Mas por que será que ele fala isso? Eu queria discutir isso com vocês, porque eu também, como Luiz, eu acredito que o bem predomina. Eu entendo que quando ele diz que o mal predomina no mundo de expiações e de provas, é porque a gente ainda carrega muito desses sentimentos que eu até comentei agora há pouco, né? Que é o ódio, a inveja, o ciúme, a arrogância, a intolerância. A gente pode não ter isso a um nível máximo, mas a gente ainda tem muito disso, né? E como a Verinha falou agora há pouco, a gente às vezes pensa que está fazendo bem e acaba fazendo mal sem querer. Então a gente ainda tem muito disso. Mas essa é a minha percepção. Alguém tem outra percepção? Alguém pensa de maneira diferente? Kátia, a minha percepção é de que talvez até na Terra o bem esteja sobressaindo, mas a gente ainda está naquele momento de transição, né? E eu acho que quando Kardec fala isso, ele fala sobre a nossa aproximação daquelas moradas do Pai, entendeu? Das moradas que não... A crosta terrestre ela é tomada, né, por moradas não muito dignas. Então, eu acho que a gente está muito próximo, muito mais próximo dessas moradas do que desses outros mundos aí que você falou a respeito, né, que são os mundos mais puros. Então, acho que devido a essa proximidade e com essa mudança que a gente está passando, parte dela é essa limpeza
da nossa psicosfera. Então, não é só aqui o planeta Terra que o bem reina, mas a gente vai ter que se afastar um pouco. A nossa psicosfera também tem que ser limpa para que a gente se torne um mundo de regeneração. Então, eu acho que é isso que está faltando. Acho que a gente está mais próximo das moradas mais, né, primitivas, moralmente, do que das que estão um pouquinho mais elevadas, mais próximas a Deus. Mais alguém? Eu posso mudar de opinião? Pode. O mal predomina. De verdade, é que o meu otimismo ele vai até contra a lógica, e está certo. Eu acho que o que a Inês falou e o que Kardec falou, naturalmente, tá de acordo com a realidade, não com o meu senso de sonhador e tudo A isso. sua percepção. Mas você sabe, Luiz, que eu sou como você também. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu digo, não, o bem predomina. Posso fazer só um comentário? Claro. Eu acho que talvez a interpretação no sentido de que o mal predomina, mas ele não prevalece, né? Por quê? Porque o mal ele não tem sustentação uma vez que ele é inexistente. O que existe verdadeiramente é o bem. Então ele predomina, mas ele não vai prevalecer, porque se ele prevalecesse realmente, então isso daqui ia, né, ia para o fundo, né? Assim, então o pouco do bem que nós praticamos, ele já sustenta o planeta nessa empreitada de ir para um mundo de regeneração. Porque basta a gente fazer um pouquinho de bem que vai prevalecer, porque o bem prevalece, ele é permanente, ele não se extingue, o mal se extingue. Então, a predominância é uma coisa, prevalecer é outra completamente diferente. Nossa, adorei essa colocação. Adorei. Alguém quer comentar? Eu achei super pertinente, Ana Paula. Boa noite a todos. Oi, Kátia. Tudo bom? É minha primeira vez aqui no grupo. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de comentar a minha opinião ao que Kardec mencionou. Eu acho que, assim, tudo que todo mundo colocou até agora, eu concordo. E eu acho que o que ele quis dizer foi na seguinte forma: quando ele afirma que o mal predomina, eu acho que ele está dizendo de uma forma que, se fosse o bem que predominasse, a gente não passaria pelo que a gente passa, pessoas não teriam sofrimentos, guerras não existiriam da forma que acontece. Então, acho que ele quis dizer de uma forma quase que, se fosse falar, não abstrata, não seria essa palavra, mas de uma forma comparando, assim, se o mal não predominasse, nós não veríamos tantas coisas ruins e tantas coisas más acontecendo ao nosso redor. Essa é a minha opinião. Muito bem. Muito bem. Obrigada. E nós precisamos lembrar também aquilo que o Bicho Góes falou no começo, né? O mal, ele faz muito alarde, muito. E o bem que está em nós, o que está em pessoas realmente que fazem bem, não dá ibope, né? Nesse mundo em que nós, infelizmente, o que nós vemos é que existe sim o bem, porque o mal não. A Ana Paula foi perfeita no que ela disse, né? O mal, na verdade, ele existe porque não é feito o bem, né? Porque o bem não está presente. Porque, na verdade, se o mal existisse, né, quem seria Deus, né? Que criou tudo perfeito. Não é? Isso mesmo. Eu parei um pouquinho, eu fui procurar. Eu nunca tinha parado para procurar o significado das palavras, a diferença das palavras expiações e provas. E no Kardecpedia, eu encontrei o seguinte: a expiação é a pena que sofrem os espíritos em punição
de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante, como sofrimento físico no estado de encarnado. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. E quando a gente procura provas, a gente encontra o seguinte: vicissitudes da vida corporal pelas quais os espíritos se depuram, conforme a maneira por que as suportam. Então, de acordo com a doutrina espírita, desprendendo-se do corpo e reconhecendo sua imperfeição, o espírito escolhe por si mesmo, num ato de seu livre-arbítrio, o gênero de provas que julga mais apropriadas ao seu adiantamento, e que sofrerá em nova existência. Então, essa é uma diferença bem... Está me faltando a palavra, mas bem sutil, né? Porque a expiação é a pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. E as provas são aquelas situações que a gente passa para depurar o espírito. Mas se você parar para pensar, a expiação, quando você está passando a expiação, você também está purificando, não está? Eu penso que sim. Né? E, infelizmente, né, a Terra se encontra ainda nessa categoria, né, que é o mundo de expiações e de provas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias, tantas enfermidades de toda a natureza. E aí pensam, puxa vida, a espécie humana é super triste. Mas uma coisa que Kardec traz ao nosso conhecimento é que a gente deve considerar que a humanidade toda, né, não está na Terra. Aqui está apenas uma pequena fração da humanidade. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Então, a humanidade é muito maior do que o que nós somos. Ele até compara, dizendo que a população, ou a espécie humana na Terra, é como se fosse uma aldeia, a população de uma aldeia, é uma coisa bem pequenina diante do universo criado por Deus. Então, a gente precisa lembrar disso, que a população da Terra, em face da população total dos mundos, é muito menos do que uma aldeia comparada com a imensidão dos mundos. É isso que ele diz. Tá? E, como a Terra não comporta, né, a humanidade inteira, daqui saem aqueles que já se desenvolveram e estão prontos para outro mundo. Então, por exemplo, quando a gente vai para a escola primária, né? Eu sei que hoje em dia não se fala mais assim, mas no meu tempo ainda era primário, ginásio, segundo grau. Você vai para a escola primária. Você cursa aqueles anos que pertencem ao primário. Uma vez que está cursado, você está preparado para um outro degrau de desenvolvimento, né? Então, você muda de escola. Você sai daquela escola e vai para outra escola, agora cursar o ginásio. Se a gente compara os hospitais, a população dos hospitais, né, aqueles que se curaram, eles saem do hospital e vai para um outro mundo, né? Aqueles que estão na prisão, eles estão ali para cumprir uma pena. Uma vez que as penas são cumpridas, eles também saem da prisão. Então, é uma comparação, uma analogia, né, que é feita com a Terra
e os outros mundos, né? Se a gente parar para pensar, é a mesma coisa. A gente está aqui, né? Mas a gente deixa a Terra quando a gente está curado das nossas enfermidades morais. Então, a gente vai se depurando e vai chegar um momento que a gente vai para um mundo melhor. Porque é aquilo que a gente está tentando, né? Todos nós estamos tentando, né? Melhorar, aprender e purificar os nossos valores morais, para que a gente, então, mude de casa, digamos assim, né? E vá para uma casa, um mundo melhor. É isso que a gente quer, né? Então tá. Então vamos lá. Alguma pergunta até agora? Alguém quer fazer alguma colocação? Ok, vamos Deixa lá. então aproveitar. Posso? Claro, claro, Luiz. Diga. Não, eu acho que essa comparação, essa analogia que Kardec faz, né, a humanidade nossa, representa uma aldeia no todo. Aliás, uma aldeia diante do universo seria muita gente, mas dá para entender o que ele quis dizer. É um grupo muito pequeno mesmo, comparado com toda a humanidade. E mesmo a população encarnada, que dizem que, os espíritos dizem, acho que foi Emmanuel que falou, que tem cerca de 25 bilhões de almas, ou de espíritos, na verdade, né, entre encarnados e desencarnados. E nós somos 7 bilhões encarnados, mais ou menos, um pouco mais, né? Mas onde estão os outros, né? 7 vezes 3, então, 21 a 25 bilhões, né? Vai saber, né? É difícil contar, mas mais ou menos isso. Então, é mais ou menos um terço que está aqui. Como você falou, a escola, ou a prisão, o hospital, comporta só um determinado número. Aí a gente fala, mas como é que vai? Alguns voltam para a erraticidade, outros passam por aqui e conseguem crescer, conseguem se adiantar e vão para outros mundos. É uma lógica tão assim, simples e bonita e completa, que é assim, é fantástico a gente saber disso. E o que você falou, Luiz, é uma lógica tão simples que a gente para e pensa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Né? Você sabe que tem se você permite, tem uma historinha de um sábio, né, que, se permite contar, tava lá uma pessoa caminhando, né, um jovem, com a mochila nas costas, e aí ele para num casebre, porque eu ouvi dizer lá que tinha um sábio, tá, ele foi lá, né? Isso certamente foi no Oriente, né? Mas aí estava lá, ele entra, olha, o homem tinha um prato, tinha uma colher, uma panela, um lugar para fogareiro, um lugar para dormir, quer dizer, não tinha, só isso era a casa dele, né? E aí ele fala assim, poxa, mas por que você tem tão pouca coisa? Você precisa... Ele falou, né? Ele falou, eu tenho o que eu preciso. Ele falou, não, mas você precisa de mais coisa. Ele falou, o que você tem aí falou para o menino lá, né? O jovem, o que você tem nessa mochila? Eu tenho aqui uma troca de roupa, tenho isso, uma colher, né? Enfim, foi falando lá o que ele tinha numa mochila. Ele falou, e por que você não tem mais coisa? Porque eu estou de passagem aqui. Ele falou, eu também, eu estou de passagem. Por que eu vou ter mais coisa aqui? O que eu tenho aqui me serve, porque eu estou de passagem. Então, essa verdade é tão pouco assim aceita por nós, né? Estamos de passagem aqui. A gente está viajando, né? A gente está viajando. Então, essa comparação com a escola, hospital, prisão, é de passagem. Aí você mostrou aí para a gente no slide isso aqui, 4, 5 mundos, né? Representando, claro que, como você falou, não é absoluto, né? Então tem outros ainda que estão nos intermédios aí entre um mundo e outro. Isso. Mas basicamente é isso, é uma escalada, né, de mundos. Mas é isso, eu não aguentei aí ter que falar aí. Não, tá ótimo, tá? Eu adoro as ilustrações, a qualquer momento. Que você falou, né? Falou, puxa, eu nunca tinha me dado conta, então eu parei para entender, para estudar e tal. Olha, aí agora vem um convite para todo mundo. Todo mundo pode falar nesse nosso grupo. Todo mundo pode falar. Basta que se prepare. E aí, a Kátia vai poder confirmar, né, Kátia? O quanto a gente aprende quando se prepara. Verdade. É fantástico. Então, quem quiser aproveitar a oportunidade, aproveite, porque se aprende muito.
Agora eu deixo você falar, tá? Desculpa. Beleza, beleza. Então tá, então vamos continuar. Então a gente viu os mundos, né, primitivos, agora os mundos de expiações e de provas. Qual será o próximo? O que nos espera? Um mundo de regeneração, onde os habitantes, olha só, quando a gente olha para esses habitantes, para essa foto, o que é que você pensa? Vê todo mundo assim, carinha feliz, né? O que mais que você vê nessa foto? Quando você olha para essa foto, se você tivesse, sem ler, se você tivesse que definir o mundo de regeneração, os habitantes do mundo, quando você olha para essa foto, o que você vê? Acho que a fraternidade, né? A união, todo mundo se dando bem. Isso. Você vê a diferença de cada um? A gente vê, assim, diferenças culturais, né? Você consegue identificar que eles provavelmente são vêm de locais diferentes, né? Uma mistura muito grande, todo mundo com um sorriso. Então, no mundo de regeneração, os habitantes expiam, né? Lembra o que é a expiação? É a punição de faltas cometidas durante a vida corpórea, né? Eles se fortalecem e se refazem das fadigas da luta. Então, nos mundos nos quais esses são os mundos nos quais as almas que ainda têm o que expiar encontram forças, né? Se refazem das fadigas da luta. Os mundos regeneradores servem de mundo de transição entre os mundos de expiação, como o nosso, e os mundos mais felizes. Então, você vê, a gente é tão pequenininho, né, que pergunta, qual é o seu sonho? O meu sonho é ir para um mundo de regeneração na próxima encarnação. Será que eu consigo? Olha, imagina. É querer até um pouco demais nesse momento, né? Querer demais. Porque tem tanta coisa aí ainda para aprender. Mas, comparado com o nosso mundo, né? Nossa, é um lugar muito melhor do que o nosso mundo. Nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, nos diz Kardec. A humanidade experimenta as mesmas sensações e desejos que nós aqui experimentamos no nosso mundo de expiação, mas eles estão libertos das paixões desordenadas. Não há orgulho, não há inveja, não há ódio. Nossa, aí no nosso nível de evolução aqui, né, no nosso mundo, quando a gente fica até difícil imaginar, né, um mundo que não tem inveja, não tem ódio, não tem rancor, não tem paixão exacerbada, e você diz, nossa, é o paraíso. Onde é isso? Mas não é ainda um mundo intermediário. E a gente já pensa que é um mundo tão melhor do que o nosso. E Kardec nos diz que em toda a fronte vê-se escrita a palavra amor. Então, existe a equidade das relações sociais e todos reconhecem que existem um Deus e tentam caminhar para ele. Então, quando eu olho para essa... Eu acho que esse slide foi muito bem feito. Não foi feito por mim, tá? Mas eu acho que essa foto foi muito boa, porque eles estão felizes, me passa aquele sentimento de a gente vive aqui num amor fraterno, nós somos felizes, nós nos ajudamos uns aos outros, e isso acontece, o mais forte ajuda o mais fraco. Nesse mundo de regeneração, não existe a felicidade perfeita, mas eles já avistam a aurora da felicidade, eles já conseguem sentir, né, que, olha, a felicidade existe, né? Ela está ali adiante, eu estou caminhando em direção a ela. O homem no mundo de regeneração, ele ainda é de carne, como nós, e por isso está sujeito a provas, como nós. Porém, sem as angústias da expiação que a gente passa aqui, né?
Então, é aquilo que eu comentei agora, comparado com a Terra, nossa, já parece até o paraíso. Né? O Kardec faz uma comparação e diz que o mundo de regeneração é a calma depois da tempestade. Olha que delícia! É a cura depois de uma doença cruel. Olha que alívio! Então, nesses mundos, tá, o homem ainda é falível. E se ele não houver firmado bastante na senda do bem, ele pode recair nos mundos de expiação, onde então, com certeza, terá, né, novas provas pela qual passar. Então, quer dizer, é realmente um mundo transitório, mas já, pelo menos a mim, já soa tão melhor do que a Terra, que dá vontade de ir para lá ainda hoje, né? Depois dessa reunião. Que tal? Quem vem? Então, vamos lá. Próximo mundo. Mundos ditosos, onde o bem se sobrepõe ao mal. Então, o que significa ditoso? Eu fui procurar também, né? Que a gente encontra umas palavras diferentes, que a gente não usa no nosso dia a dia. Então, eu fui procurar. O que significa isso? Ditoso é aquele mundo que está repleto de boa sorte, de felicidade. Ele é feliz. Ditoso se diz daquele que é abençoado, é bendito, é venturoso. Então, são mundos onde o bem, como diz o slide, sobrepuja o mal. As condições da vida moral e material são bem diferentes da nossa vida aqui na Terra, tá? A forma corpórea é sempre a humana, né? Então, uma outra coisa que eu pensei quando eu estava estudando esse tópico, que a gente vê filme de ficção científica e pensa em extraterrestre, né, com umas formas assim diferentes, a forma é a forma humana. Tá? O que vai mudando é o tipo de matéria, né, que vai cada vez mais diminuindo a influência da matéria. Quanto mais puro a gente vai ficando, vai se depurando, né? Então, a forma corpórea é sempre a humana, mas é muito mais embelezada, nos diz Kardec. Ela é aperfeiçoada, ela é mais purificada nesse mundo. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades que nós temos, que são necessidades do corpo. Por isso, não há doença. Olha, gente, um mundo sem doenças. Aí eu me ponho a pensar, será que falta muito ainda? Com certeza, né? Com certeza. Mas é até difícil imaginar assim, um mundo tão perfeito, né? A gente até pensa, o que será que eles fazem? Então, do que eles se ocupam? Porque é tudo tão maravilhoso, né? Então, não há as deteriorações que a predominância da matéria provoca, é o que Kardec nos diz. Então, não há doenças, né? Que doenças é coisa do corpo, né? Da matéria. Os sentidos são mais aptos a percepções. A leveza do corpo permite uma locomoção rápida e fácil. Algo como se deslizar, né? Eu fiquei imaginando logo volitando, né? E aí alguém que já tem estudado mais isso, se tiver uma outra forma de descrever, mas foi a minha imaginação me levou a esse raciocínio. Né? Que há uma leveza tão grande, porque a matéria é totalmente diferente da nossa, não tem nada a ver com a nossa, então a locomoção é muito mais rápida e muito mais fácil. E como há essa pouca resistência que a matéria oferece nesses mundos mais adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e muito curta ou quase nula a infância. E eu sei que a gente já estudou um pouquinho sobre isso em outros tópicos, a gente falava nisso, que nos mundos mais evoluídos quase que não existe infância, o corpo se desenvolve muito mais rápido e a vida é muito mais longa também. Isso me impressionou quando eu estava estudando, porque eu não tinha ligado a longevidade
da gente com o grau de adiantamento dos mundos. Mas isso me levou a umas passagens que a minha mãe comentava ainda quando viva, que ela dizia: a gente percebe que as pessoas que sofrem menos, elas vivem mais tempo. Minha mãe falava assim, de uma maneira bem simples, né? Que as pessoas com muito sofrimento na vida costumavam partir um pouco mais cedo. Interessante o bastante que, lendo isso hoje, né, quando Kardec diz que a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos, eu liguei os pontinhos. Eu falei, nossa, a minha mãe não tinha lido Kardec, mas era isso que ela falava, né? A morte, de modo algum, causa pavor nesse mundo. Ela é considerada uma transformação feliz. Você quer falar alguma coisa, Luísa? Não? Então, a morte é considerada uma transformação feliz. Durante a vida, a alma, já não tendo a matéria compacta, se expande e experimenta uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação. Olha aí o que a gente tem estudado, né, com o Luiz nas segundas-feiras. Então, como a matéria não é compacta, né, é mais fácil para o espírito estar nesse estado quase permanente de emancipação, consentindo, então, a livre transmissão do pensamento. Olha que interessante. Como a matéria, que é tão pesada, tão densa, praticamente não existe, né? E é diferente dessa matéria que a gente está acostumado, ela é mais rarefeita, a livre transmissão do pensamento é coisa normal. E daí a gente vai ligando os pontinhos e pensando, pois é, a gente já estudou que a linguagem dos espíritos é o pensamento, não precisa da língua, porque é a matéria que faz com que a gente precise, né, se comunicar através da fala. Pois bem, nesses mundos ditosos, mundos abençoados, né, benditos, o homem não procura elevar-se acima do homem, não há essa competição. Ao contrário, ele procura se elevar acima de si mesmo. Então, é ele com ele, tentando ficar melhor, cada vez melhor, para evoluir, para se aperfeiçoar. Então, imagina um mundo sem competição, sem egoísmo, né? Os mais fortes vão ajudar os mais fracos. Então, se desconhece nesse tipo de mundo o ódio, o ciúme, a inveja. Ao contrário, laços de amor e fraternidade prendem uns aos outros todos os homens. O mal não existe nesses mundos. Prevalece o mundo, ou o bem, né? O bem sobrepuja o mal. Alguém aí sonhando junto comigo como deve ser bom viver num mundo ditoso? Ou sou só eu agora com vontade de partir ainda hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Olha, eu estava outro dia conversando com a Aninha, né, com a minha esposa, sobre a permanência nossa aqui. Ainda, desculpa, não é que eu não concordo com você, tá? Kátia, cada um tem o seu ponto de vista, mas eu, ainda que tivesse oportunidade de ir para um outro mundo melhor, eu não sei se eu iria. Não é que eu sou, né, um Bezerra de Menezes da vida, não. É que eu fiz tanta coisa errada, tanto mal, que eu não lembro, claro, ainda bem que eu não lembro, mas com certeza eu fiz, que eu estraguei tanto aqui, né? Que acho que o compromisso, assim, de permanecer aqui por mais um tempo, para ficar e participar, se claro, se for possível, da regeneração aqui, seria muito bom. Eu entendo que a regeneração, bom, claro que sempre quando eu tenho minha opinião, ou Kardec me desmente ou a Inês, né? Um dos dois, mas vamos lá. Eu acho que a regeneração é assim, é que nem aquele rescaldo, né? Vocês conhecem essa palavra? O bombeiro usa muito isso aí.
ele vai, né, combate o fogo, tal, aquilo está destruído, aí ele tenta tirar alguma coisa que presta dali, faz meio que uma limpeza, uma organização no meio daquele caos ali. Eu acho que a regeneração é algo parecido. Vai precisar ainda fazer muita coisa aqui. E a gente, na nossa situação que se encontra, tudo, eu não tenho ilusão, não, que eu vou pular para um outro mundo aí. Vai demorar um bom Vai tempo. demorar ainda, né? Ai, Só peço por oportunidade para eu ficar só na erraticidade, mas ficar aqui também, ó, reencarnar aí de vez em quando para poder fazer, ó, limpar a sujeira que eu fiz, né? Mas é bom a gente sonhar, né? Mas não dá vontade? A mim dá. Quando eu penso assim, digo, nossa, eu quero saber que é isso que está esperando. Um dia, um dia. Sonhar pode, né? Não é? Sonhar pode, não pode? Sonhar pode, exatamente. Muito bem. Então vamos para os mundos celestes ou divinos, habitados por espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem. Nossa, eu não consigo nem imaginar um mundo desse, né? Que está tão longe de mim ainda, que eu fico por aqui. É um mundo puro, maravilhoso, onde reina o bem. Um dia a gente chega lá. Agora vamos falar um pouquinho do progresso dos espíritos, né? E não acontece em um único mundo. E isso até a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Que a gente está aqui de passagem. O nosso progresso não é só aqui na Terra. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, tá? Quando os habitantes alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, eles passam para outro mais adiantado. É o caso da escola, né? Já cumpri os meus anos aqui, aprendi o que eu podia aprender, o que essa escola me oferecia, e agora eu tenho que mudar de escola porque eu tenho que passar para o ginásio, ou para o 2º grau. Então, eu estou mudando de escola. E ainda bem que é assim, né? Porque vem outras oportunidades, outras chances de desenvolvimento. Então, essas fases do progresso, né, que cumpre a todos nós realizar para atingir a perfeição, essas fases são passadas em vários mundos, né? Então, são tantas outras estações, tantas outras moradas, em cada uma das quais se lhe deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Então, vamos voltar para a escola. Se eu fiz o meu primário, de 1ª a 4ª série, e depois eu tenho que mudar de escola para fazer o meu ginásio, de 5ª a 8ª, se eu estou fazendo meu ginásio, não dá para trazer alguém do 1º ano, da 1ª série, para a minha escola, porque não vai conseguir acompanhar, né? É a mesma coisa aqui com a gente. Vai colocar a gente agora no mundo ditoso, assim, como se fosse possível, né? A gente não vai conseguir acompanhar. A gente está cheio de problemas morais para resolver. Como é que a gente vai mudar de escola? A gente vai ficar para trás, né? Não vai conseguir acompanhar. Então, é esse o raciocínio, tá? Mas todo mundo progride. Isso aí a gente já conversou, né, em outras oportunidades. Vamos lá ver isso. Deus é tão bom que o progresso é lei da natureza, né? O progresso, essa lei é advinda da bondade de Deus. Então, como é que se dá essa permanência e saída dos espíritos? E a palavra usada foi castigo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a permanência em um mundo atrasado ou serem relegados para outro mais infeliz. Não é aquele castigo imposto, é coisa que a gente criou, né? Deus não castiga, né? É a gente que não observou as oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Então, esse castigo é um resultado das nossas próprias ações, ou não ações, né?
de não ter aproveitado as oportunidades de crescimento. Então, a gente permanece nesse mundo atrasado, ou se esse mundo está mudando, está, né, evoluindo, e a gente já não mais pertence a esse mundo, a gente vai para outro, que é um pouquinho mais infeliz, porque o mundo está se transformando e a gente não acompanhou aquela transformação. Então, a gente vai para outra morada onde a gente tem afinidade com os seres que lá habitam. Existe também o outro lado, né, que é a recompensa. A recompensa é a ascensão a um mundo de ordem mais elevada. E é isso que a gente procura, né? É isso que a gente tenta todos os dias, um pouquinho, fazendo o que a gente pode, fazendo aquilo que a gente pensa não poder, para ir melhorando, para ver se a gente consegue essa recompensa, né, mais rápido. Então, Deus diz, quanto ao progresso e lei da natureza, Kardec diz que é advindo da bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, todos nós marchamos paralelamente. O progresso do homem, dos animais, dos vegetais, nada na natureza permanece estacionário, graças a Deus, né? Os mundos também não são estacionários, eles estão progredindo. Nesse capítulo, né, Kardec aborda também o destino da Terra. E a gente já vem conversando sobre isso, que a Terra está se transformando e vai passar a ser um mundo de regeneração, eventualmente, né, de expiação e provas, mudando para regeneração. E a gente, aqueles que acompanharem, ótimo, mas aqueles que não acompanharem vão ter que mudar, não é? Para um mundo, a gente acaba acompanhando e morando onde a gente tem afinidade com os seres que lá vivem, né? Que habitam. Então, ele menciona Santo Agostinho, em 1862, que diz o seguinte, achei muito interessante, anotei aqui. Esse mundo, que é a nossa Terra, este mundo, esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha. E se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiratório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Alguém quer fazer algum comentário? Caso não, eu vou seguir aqui, porque a gente está no final, né? Então, eu fiz algumas anotações e queria discutir com vocês, ver o que vocês acham. Eu penso que Kardec abordou os itens desse capítulo nos aspectos individual e coletivo. Então, o individual seria os espíritos estão em moradas distintas, dependendo da categoria em que eles se encontram na escala espírita, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. E no aspecto coletivo, ele diz que não só os espíritos estão progredindo, mas também os mundos estão em progressão. Há mundos em níveis diferentes, né? Inferiores, como a gente viu, expiações e provações, regeneração, ditosos, celestes ou divinos. E ele comenta, né, se a gente pudesse ver a Terra, quando ela foi gerada, desde o primeiro átomo até os dias de hoje, nossa, como a Terra se desenvolveu já, como ela progrediu. E os mundos vão progredindo e oferecendo uma vida mais tranquila ou uma vida mais confortável aos habitantes daquele mundo.
né? Então, é difícil para a gente, na nossa existência tão rápida, né, em uma encarnação, perceber isso, essa evolução do mundo. É muito difícil. Eu acho até que, de uma maneira, nós estamos sendo até privilegiados, no sentido de que a gente está observando certas transformações gritantes no nosso planeta agora, né? Com a pandemia, fazendo uma varredura grande. E a gente vê coisas acontecendo que vão mudando a forma de pensar das pessoas, a forma de agir com o seu semelhante, a forma de olhar as suas famílias, né? A gente tendo que ficar em casa, outros valores, de repente, a gente teve que prestar atenção, eles despertaram e a gente meio que abrandou aquela correria do dia a dia, casa, trabalho, trabalho, casa, corre, mais trabalho. E a gente teve que assentar, parar e observar o que está acontecendo ao nosso redor, até com aquele intuito de preservação, né? A questão da saúde e tal. Mas esse tempo que todos nós estamos tendo em casa nos dá muito tempo para pensar no que está acontecendo, na transformação que o nosso planeta está passando. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam, assim, o que impressionou mais, né, em vocês nesse estudo de hoje, né, do que a gente falou aqui. Teve alguma coisa que chamou a atenção e ficou, né, porque para mim foi essa questão da confirmação, né? Obrigada, Carol. Foi a confirmação de que nós não estamos sozinhos e que a humanidade é tão maior do que a gente está acostumado a pensar. Eu mesma pensava, humanidade é a gente, né, aqui na Terra, e não é assim. Nós somos só um grãozinho da história. Então, eu queria ouvir de vocês agora, né? Se teve alguma coisa que ficou assim, que te impressionou mais nesse bate-papo de hoje à noite. Luiz, levantou a mão, pode falar. Uma coisa que eu queria até aproveitar um comentário. Bom, você falou de uma existência, né? A gente não nota a diferença numa existência. E realmente é muito pouco. O que são, sei lá, 50, 60, 90 anos, 100 anos, né? De uma existência num todo, né? Num todo de uma vida espiritual. Mas também me veio assim uma coisa, reforçou uma coisa, sabe? Olhando esses mundos, aquela escalada dos mundos, assim, que a gente vê aquela sequência, né? Primitivo, expiações de prova, regeneração, ditose, tal, e vai até aquele dos celestial. Celestiais. Então, eu fico pensando assim, às vezes a gente é muito negativo, porque a gente se baseia por essa experiência terrena nossa, essa nossa que nós estamos tendo agora. Então a gente fala, isso não vai mudar nunca, né? Mas porque a gente tem uma visão muito, né? Muito forte, né? Pontual, né? Então, mas imagine só, Jesus criou, né? Criou do ponto de vista assim de montar, né? De conceber esse planeta com a ajuda de outros espíritos, tal. Mas isso há quanto? Há 4 bilhões e meio de anos, né? 4,6 bilhões de anos. Ele já era um espírito puro. Ele já vivia nesses locais, se é que ele vivia em algum lugar específico. Porque acho que ele nem tem, ele deve estar por aí, assim, se preocupando com muito mais coisas, né? Do que ficar num lugar só. Então, eu fico imaginando os espíritos, para fazerem o que ele fez, né? Ele na condição que tinha, nossa, ele já era realmente bastante elevado. Eu não sei se foi a primeira experiência dele ou não, esse planeta, mas deve ter espírito que tem experiência de muitos mundos, de ter construído muitos mundos. Até porque, Luiz,
Te interrompendo só um pouquinho. Uma vez a gente conversou sobre os espíritos mais elevados poderem mudar de mundo assim com facilidade, né? Isso, mas o que eu quero dizer assim de acompanhar a evolução de um mundo. É isso que eu quero dizer. Então, a gente às vezes é negativo, é pessimista de achar que isso aqui não vai mudar, que isso aqui não tem cura, que isso aqui não tem jeito, que essa humanidade, que isso, aquilo. Quando, na verdade, ele está sob controle, sob administração de espíritos que têm conhecimento da evolução de mundos. Então, eles sabem o que estão fazendo. E eles sabem que isso aqui está destinado à felicidade, está destinado a espíritos elevados. Esse mundo vai progredir a tal ponto que vai ser aquele brilhante, parecendo um sol, né? Então, é isso que eu queria acrescentar quando você falou, né, da duração da vida, daquela nossa referência de estar nessa encarnação e ser uma existência. Não dá para a gente realmente extrapolar, né, todo o roteiro de um mundo, né, em termos de progresso, por uma encarnação só, por essa experiência. Então, olha, de novo lá vem aquele otimismo sem freio, né? Nós temos que ter confiança, temos que trabalhar para isso, para se melhorar, para melhorar quem está à volta da gente, melhorar o mundo, porque é o destino nosso, não tem jeito, não dá para escapar. Não dá. E se tiver algum espírito escutando, aqueles que ainda estão, sabe, arraigados no mal, tal, escuta isso, que eles possam pensar a respeito. Não tem como parar essa locomotiva. Não tem. Isso aqui usando, né, uma palavra que o Vinícius de Moraes usava, é inexorável. Não dá. Vai chegar lá e pronto. Sem negociação. Porque é a lei natural, né? É a vontade de Deus. O progresso é a lei natural. O que também eu penso é que nós precisamos lembrar que o nosso mundo hoje, expiação e prova, já foi um mundo primitivo. Esse planeta Terra foi um mundo primitivo. E se nós estamos em mundo de expiação e prova hoje, no próprio planeta, né, é que há evolução. E se estão falando, né, já em mundo de regeneração, é esse próprio planeta. Ele não vai ser de regeneração se não houver um progresso, né? Então, tudo está se transformando para o bem, para a gente crescer. E me veio, assim, um pensamento fantástico que eu nunca tinha pensado, sabe? Não sei nem se esse pensamento é meu, não, sabe? Ele é tão fantástico, eu vou falar para vocês, e eu acredito que vocês vão achar isso também, sabe? Ele é tão fantástico que eu acho que não veio de mim, não. Cada reencarnação nossa é uma pérola. E juntando as reencarnações, nós vamos construindo um colar de pérolas. Mas olha, da mais pura pérola que possa existir no mundo, né? Ou ainda em outros mundos que a gente não conhece. Não é mesmo? Se a gente olhar cada reencarnação nossa como pérolas, e nós estamos aí formando um cordão, né, de pérolas fantásticas, nós ficamos... Olha, cada reencarnação, essa pérola vai brilhar mais. Olha que coisa linda que é isso, né? Isso tem analogia, Realmente é fantástico isso, né? Nossa vida é uma pérola. E nós temos que cuidar muito bem dela. Né? Preciosa, né? Super preciosa. Ana Paula, pode abrir o microfone. Eu acho que a gente precisa pensar no sentido que o mundo, ele continua sendo algo físico, né? E daí o que esse capítulo traz é que ele coloca o mundo em plural, né? Mundos de regenerações, mundos de provas e expiações. Então, eu acho que a gente precisa colocar numa perspectiva de que esse mundo só será de regeneração se a maior parte dos habitantes aqui entrarem nesse movimento. Caso contrário, ele não vai se tornar um mundo de regeneração. E o que me consola, de certa forma, é que
se a gente entrar no caminho de regeneração, a gente, infelizmente, vai ter que partir desse mundo. Não vai ter muita... eu não quero dar spoiler, né? Assim, quem não leu Renúncia, eu também sou assim, perfeita para fazer isso. Quem leu o primeiro capítulo... Eu não conheço, né? Então... no primeiro capítulo do livro Renúncia, do Emmanuel, ele explica muito bem isso, né? Porque muitas vezes, tanto que a passagem do Dr. Bezerra de Menezes em relação a ele ficar aqui, né, e não ir, algo que foi concedido a ele, não foi porque ele literalmente quis, né? A passagem diz de Maria, né? Mas a gente sabe que são os espíritos mais elevados que estão aqui coordenando o planeta, né? E falam por quê? Porque a gente tem que mudar de mundo para adquirir esse conhecimento, para poder voltar aqui e ajudar de maneira consistente, né? Então, a gente tem que... Porque às vezes as pessoas fazem essa confusão, né? De achar que, então quando esse mundo for de regeneração, eu vou melhorar. Não, né? Se a maioria quis se regenerar, você vai para outro mundo, né? Porque você não regenerou junto. Né? E o contrário também é válido. Então, a gente precisa desalinhar, né? Porque o mundo físico, desalinhar que eu falo assim, desconstruir esse pensamento, porque o mundo físico, ele evolui de acordo com quem habita ele. Somos nós que evoluímos, não é o mundo que evolui. Eu não posso ficar esperando que o externo melhore para eu melhorar. Né? O mundo de regeneração começa dentro da gente, né? Então é bom que a gente finque isso no cérebro, porque a gente fica a gente fica esperando os outros melhorarem. Mas as nossas ações vão fazer com que o mundo também progrida e mude. Sim, com certeza, porque a gente forma um exemplo, né? Com certeza, mas a gente não pode cair no erro de achar que quando chegar um mundo de regeneração eu vou melhorar. Não, não pode. Mais alguém? A Suelen está com a mão levantada. Hoje eu estava pensando, falei, só vou ouvir hoje, né? Tá muito interessante. Primeiro, te elogiar, Kátia, adorei a sua explanação, sabe? Você me lembrou de uma professora que eu tinha, que explicava tudo tão assim, detalhado, simples, sabe? Fácil de entender. Parabéns, gostei bastante. Não, você já foi professora? Se não foi, você tem grandes chances disso. Agora, uma coisa que a Ana Paula falou, estava pensando aqui, né? Primeiro, eu estava pensando, na hora que, né, o Luiz falou, não, eu acho que a felicidade sobrepõe, não, como é que é? Eu falei, Luiz, meu Deus, espera aí. Aí ele brincou depois, falou, não, gente, eu só sou otimista, calma. Mas, assim, tirando as brincadeiras à parte, né, eu acho que a ideia mesmo é procurar o otimismo, né, ver a beleza mesmo nas coisas difíceis, né, porque são delas que a gente aprende, enfim. Mais um ponto que a Ana Paula falou, e eu não sei se vi numa palestra, li num livro, não sei, me veio na cabeça, eu lembrei que, né, quando a gente passa, né, do mundo, vamos supor, no nosso caso, por enquanto, né, nessa transição, que o planeta Terra vai ainda ser um mundo de regeneração, e se tivermos, né, a boa vontade, o trabalho fixo, e vamos estar juntos, se não, né, voltamos uma casa, igual o jogo da vida, vai à última casa. Mas se der tudo certo, a gente fica, ou talvez, né, se evoluímos tanto assim, vamos para outros, né, enquanto esse daqui ainda está nesse processo. Mas essa é a questão. Nós vamos, né, precisamos da experiência desses mundos melhores, vamos assim dizer, ou mesmo que seja esse, para que possamos voltar nesse ou em outros para ajudar com consistência. Quando você levantou esse ponto, né, de que, mas o que será que esse povo aí faz nesses mundos felizes e ditosos, né? É muito difícil pensar assim, porque já de regeneração, eu já acho que é o mundo ditoso, já para mim, na minha cabeça já né? Porque a nossa... É tão devagar, né, o negócio aqui, eu fico, pelo menos eu posso falar por mim, né? Eu falo, nossa, no mundo de regeneração, a gente está usando fogo de artifício já. O que é um mundo ditoso? Ninguém sabe. Não dá. As explicações que os espíritos nos trazem é por falta de vocabulário próprio que nós não temos. Não tem como
né, mesurar o que é um mundo ditoso, porque é muito além daquilo. Mas, claro, a gente sabe que o bem prevalece em termos totais de felicidade. Mas será que esses espíritos ficam ali, sentados na cadeira de balanço, vendo o tempo passar e tão lindo, feliz? E aí eu acho que foi numa palestra que eu vi, acho que foi o Haroldo, falou assim, na verdade, eles trabalham muito mais que a gente. Porque enquanto há um irmão na tristeza, na agonia, na angústia, onde existe dor e maldade, não tem como a felicidade prevalecer nos nossos corações. Então, é o nosso dever de voltar ou de mandar, né, enviados para que ajudem. Porque se nós estamos aqui nessa posição, a ideia é estender a mão e pegar o outro, vamos todo mundo junto, né? Numa sequência, claramente. Então, aquilo eu fiquei pensando. Então, quanto mais evoluímos, mais trabalho temos. E não é que é cansativo, ai meu Deus, agora vamos ter mais trabalho. Pelo contrário, acredito que esses espíritos pensam, é um prazer estar, né? Uma vez um espírito se comunicou e ele disse assim, faz um tempo já, ele falou assim, não sei se sou eu que tenho que ser agradecido, não sei se são vocês que têm que me agradecer ou sou eu que tenho que agradecer vocês, né? E se entende que é um espírito um pouquinho mais elevado que a gente. Falando isso, falando, você agradecer a gente porque nós estamos de alguma forma ajudando. Eu falei, isso é uma lição de humildade muito grande, né? Você vê um espírito num patamar maior e olhar para a gente e falar obrigada. Essa é a ideia. Se todo mundo se ajudar, a gente vai num sentido. Então, eu acredito muito, né? Claro, de todos esses livros que a gente lê, e das palestras, enfim, mas também pelas comunicações dos espíritos, que tem muito trabalho. E não é só aqui. Quanto mais você leva, né, mais você vai ter trabalho. Então, dos ditosos eu não sei. Acredito que eles ali administram quem está indo, sabe? Ficam muito felizes. Esses aí eu não sei ainda, não faço nem ideia, né? Deve ser uma coisa assim. Muito longe ainda. Acho que nem Spielberg ia conseguir fazer uma ficção científica tão perfeita para imaginar um mundo ditoso. Mas um de geração assim, gente, a gente já está aqui, né? Estamos bem, estamos felizes. Se der para a gente chegar lá, tá ótimo. Mas é isso. Tirando as brincadeiras, é isso. Eu acho que, fora tudo isso que vocês falaram, que eu concordo tudo, é isso. É voltar, como a Ana Paula disse, mais consciente e mais consistente na ajuda, sabendo o que está fazendo, sabe? Então, achei muito legal essa analogia. Mas, mesmo assim, muito obrigada, Kátia. Gostei muito das suas explicações. Imagina. Agradeço ao Kardec. Mais alguém? Eu quero... Frase da Sueli. Tem gente na frente, desculpa. Mas é rápido. Eu gostei da última frase da Sueli, que ela disse que a gente volte sabendo o que fazer, né? Porque é isso que às vezes eu acho um problema muito sério. Você faz achando que está fazendo bem, né? Lembrando Paulo, né, gente? O bem que eu quero fazer, eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. É esse o atraso, né, da nossa vida. Não, eu só queria te agradecer, Kátia, de coração. Pode voltar mais vezes, né, gente? Pode voltar mais vezes. É uma alegria para a gente, assim, contar com vocês, as pessoas que estão aqui, né, no estudo, que a gente sabe que é uma família, né? Então, assim, para a gente, essa união, tudo isso é muito bom. E obrigada mesmo, assim, foi muito bom, foi muito gostoso te ouvir. E, assim, a única coisa que eu queria acrescentar, na verdade, é que, para mim, assim, uma coisa que fica muito clara, uma coisa que entra, assim, no meu coração, quando penso de melhoria, de evolução das pessoas, é a gente pensar, assim, que é no todo, não é no solo. Né? É sempre pensar que, poxa, se dentro da minha casa eu sou o primeiro que estou tendo o privilégio, talvez, de adquirir um certo conhecimento, eu tenho que auxiliar os outros ao meu redor, mas auxiliar como? Não é impondo, é com respeito, mas com amor, né? Então, eu acho que esse todo com amor, Jesus foi o primeiro que nos ensinou, né? E um amigo espiritual falou pra gente...
É uma coisa muito bonita que, nossa, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, a gente podia ter gravado aquilo, né? Porque foi tão bonito. Para a gente entender que nós somos como um rebanho, né, de ovelhas. E que existe um pastor aí, que é Jesus. Então, para a nossa evolução, Jesus não vai descansar, nenhum desses espíritos irão descansar jamais, enquanto um estiver desgarrado. Inclusive, o livro Asas da Liberdade termina justamente com essa frase, falando exatamente isso, que é a história maravilhosa de Jerônimo Mendonça, e ele termina falando isso, fala assim, gente, se eu tive solução, e se eu progredi, e ele fala exatamente isso, Jesus não vai descansar enquanto uma ovelha estiver perdida. E quando esse amigo falou justamente sobre isso, para a gente pensar no todo, no trabalho espírita, no trabalho que a gente faz, né? E se a gente for estender isso para o nosso núcleo familiar, para o nosso núcleo de trabalho, adquirindo essa consciência espírita, né, que temos perante o mundo, de nos evoluir para poder contribuir, e a gente, é o nosso dever servir. Jesus foi o que veio aqui para servir, não para ser servido. E nesse espírito de ovelhas que somos, a gente tem que caminhar em rebanho junto e não deixar as outras se perderem. E tá todo mundo nesse mesmo grupo, sendo conduzidos por um pastor que sabe o que está fazendo. Então, isso para mim assim fica muito muito claro, e eu tenho isso muito dentro do meu coração, assim, sabe? Dessa coisa de somar, de compartilhar, de contribuir, que não existe um eu. Porque todas as vezes que eu, Carol, me pego querendo fazer as coisas sozinha, das mais pequenas, eu não cresço, eu não vou além, eu não consigo atingir um certo nível de melhoria. E isso eu aprendi a duras penas, com ego, né, com vaidade, querendo fazer as coisas sozinhas. E eu falei, gente, é mais gostoso compartilhar. E acho que a partir do momento que, com a nossa reforma íntima, a gente olhar para essa evolução da humanidade como uma coisa comunitária, né, de fraternidade mesmo, de se unir, de dar as mãos, mas sem ego, com amor, porque vão ter uns mais avançados que outros. E uma das coisas que eu aprendi muito no meu trabalho, por exemplo, é que eu sou uma pessoa vaidosa com relação ao meu trabalho. Gosto muito do que faço, acho que sou boa no que faço, mas a gente chega num ponto que, se a gente não se vigiar muito com as minhas más tendências, né, me conhecendo muito bem, eu custei ter um pouco de humildade para falar assim, nossa, eu quero estar num grupo que eu sou a que sabe menos. Eu tenho que ser aquela que sabe menos. E isso fez toda a diferença na minha vida profissional, quando eu tomei essa atitude. Então, hoje eu fico lá, eu entro mudo e saio calada. Isso foi, assim, um sinal de humildade muito grande, porque eu gosto de falar, e não, lá eu entro mudo e saio calada, porque eu sou a que sei menos. Só que com esse grupo, ali, eu cresci profissionalmente 3 anos em 6 meses. Porque sou eu a que sei menos. Então, é a soma, e todo mundo se ajuda. E eu acho que no mundo, quando a gente conseguir, eu ainda estou longe, né, de conseguir aplicar isso em outras áreas da minha vida, mas foi uma das coisas que mais me chama a atenção quando se fala disso, de evolução de humanidade, que acho que a gente precisa pensar como um todo, que somos todos no mesmo rebanho, com amor, porque aí a gente deixa o ego, põe o ego no bolso, e aí a gente cresce junto, sabe? E uma das formas que mais nos ajuda nisso também é a caridade. A gente se unir para fazer o bem, para fazer a caridade. Eu acho que isso é assim, a cereja do bolo, sabe? Então, era isso que eu queria falar. Posso só falar uma coisinha? Eu sempre falo uma coisa para os meus alunos, para eles tentarem pensar em casa, né? O que eles aprenderam na vida sozinhos, efetivamente sozinhos? Porque uma das maiores falácias que existe é autodidata. Não existe pessoa autodidata. Porque uma pessoa teve que ler um livro uma vez na vida, pelo menos para aprender alguma coisa. Esse livro não foi escrito por ela, foi escrito por outra pessoa.
a gente não aprende nada sozinho. Não existe essa possibilidade. Então, a gente tem que começar a ser humilde nesse sentido, que a gente precisa de todos nós aqui reunidos para entender uma passagem do Evangelho. E a gente entende de maneiras completamente diferentes, cada um do seu jeito. E cada interpretação é complementar à outra, não é competitiva à outra. Então, a gente tem que começar a ser humilde, eu concordo com você completamente. A gente tem que começar a ser humilde a partir desse princípio, de que ninguém detém a verdade, né? Então, e saber que a gente está aprendendo em conjunto. Não era só isso que eu me lembrei. Obrigada. Então, quem vai fazer oração? Antes da oração, deixa só eu falar um pouquinho também. Eu fiquei quietinha. Claro, eu estava igual a Suelen ali, né? Que falou assim, eu não vou falar nada hoje. E eu estava só ouvindo e absorvendo você, Kátia. Eu quero agradecer a oportunidade, né? E como é bom, assim, seu tom de voz, as suas explicações, aquela parte onde que a gente já conversou tanto, né? Sobre existir o bem ou o mal na Terra, e você vem com a frase de Kardec, eu falo assim, gente, eu já li o Evangelho várias vezes e parece que eu não li, parece que eu não lembro disso, assim. Obrigada por esse ensinamento, obrigada pela sua palestra, por estar aqui, né, com a gente, aprendendo e ensinando, porque somos todos fazemos parte disso, e quanto mais a gente lê, né, mais a gente aprende. E para falar para os outros ainda, não sei se você sente isso aí, né, aquela cobrança maior ainda, assim, do que a gente, né, do que leu tudo. Eu só quero agradecer e te parabenizar e agradecer por você estar aqui conosco, por essa palestra linda. Obrigada mesmo. Obrigada, Luísa. Nossa. Gente, muito obrigada. Eu não estou vendo mãozinha, porque eu só estou vendo aqui a galeria. Então, não sei se tem mais alguém para falar. Eu vejo a mãozinha aqui, não. Acho que ninguém está mais com a mãozinha levantada. Mas é verdade mesmo, a gente se alegra aí, muito. A Belinha está com a mãozinha levantada lá, ó. Eu gosto que ela levanta na tela, entendeu? Assim, ó. Fala, eu quero fazer prece, se vocês me deixam. Ah, que bom, sim. Hoje não tem briga para fazer prece, que beleza. Vamos lá, então. E pega água, né? É o dia da água também, né? Sim, pode pegar. Quando estiverem prontos. Prontinhos. Nós estamos prontos? Acho que sim. Todo mundo está aí? Ok? Vamos sim. Esse ato de fechar os olhos, nós o fazemos para que possamos nos concentrar melhor. Mas quem quiser ficar com os olhos abertos para uma prece, sintam-se à vontade, porque o importante neste momento é o nosso sentimento, é o nosso pensamento fixo aqui, neste momento, em que nós vamos procurar sentir melhor a presença de nosso querido Mestre Jesus. Nós sabemos que é através dos mensageiros boníssimos que estão conosco que o Mestre querido permitiu que eles aqui estivessem, é que nós vamos sentir Jesus com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor para conosco. Sentimos que esses benfeitores amigos impõem as mãos sobre nós, trazendo para cada um de nós que aqui está forças regeneradoras, o amparo necessário que cada um de nós precisamos neste momento. As diferenças das necessidades, o Mestre Jesus sabe. E Ele traz para nós, neste momento, através desses benfeitores queridos, a luz
que vai iluminar todo o nosso ser, cada parte do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Nós precisamos estar com o sentimento de gratidão a esses trabalhadores do bem, em nome de Jesus. Nós os sentimos agora, eles nos envolvendo e trazendo a paz que precisamos. Hoje nós recebemos o fortalecimento para que nós possamos ser aquela pérola brilhante a iluminar o caminho onde passamos, distribuindo paz e alegria, distribuindo o amor verdadeiro para aqueles que encontrarmos, conforme vamos dando os passos na nossa vida. Os primeiros que recebem essa luz somos nós, que queremos distribuí-la. Os primeiros a sermos felizes somos nós, porque queremos dar felicidade aos outros. Os primeiros que recebem as lições do entendimento somos nós, porque nós desejamos esse conhecimento, porque sabemos que ele é necessário para as nossas vidas. E que tenhamos a compaixão, que tenhamos amor para podermos distribuir este conhecimento, não com palavras, mas com ações nas nossas vidas, sendo exemplo para todos aqueles que, não somente os que convivem conosco, mas os que passam pelas nossas vidas diariamente nos nossos caminhos. Oh, querido Mestre, como é bom nos reunirmos em Teu nome, porque sentimos o abraço que nos acalenta tanto o nosso ser. Esse ser, Senhor, ainda tão imperfeito, mas que almeja a perfeição. Esse ser pequenino, Senhor, que ainda somos, mas que estamos a caminho, Mestre, porque o Senhor permitiu que te conhecêssemos. Que hoje, querido Mestre Jesus, sentindo imensamente a tua presença através dos benfeitores amigos, que nós possamos nos juntar num feixe de luz, querido Mestre, para distribuir a luz até onde nós conseguimos alcançar. E com essa luz, Senhor, não nossa, mas a sua, que todos os que estiverem recebendo possam, Senhor Jesus, ter mais esperanças, mais bom ânimo, para aceitar e se conformar com as expiações e com as provas que este mundo nos traz. Abençoa, querido Mestre, cada um que sofre por não te conhecer, que sofre o medo
da morte, que sofre, Senhor Jesus, dores, da fome, do frio. E que essa luz se estenda mais e mais, porque sabemos que vamos nos unir a muitas luzes que estão acesas. E sabendo, Senhor, que são tantas, não importa, querido Mestre, o pensamento, o entendimento dessas luzes que estão brilhando. Importa que nos juntemos a elas para podermos abarcar um espaço maior, levando de nós, Senhor Jesus, um pouco do amor que temos, sabendo que neste momento o Senhor supre, dando-nos mais forças para ampliar essa luz, esse amor. Egoisticamente, nós vamos te pedir pelos nossos amados, nossos amigos, pela nossa casa, que já sabemos estar repleta de luz. Mas ainda somos pequenos, Senhor, para não te pedir que a nossa casa seja um foco de luz, para brilhar constantemente, espargindo luz aos vizinhos. Que a noite de hoje, Mestre querido, repleta de alegria por estarmos juntos, possa se estender durante a noite, no repouso do nosso corpo físico. Que estejamos juntos, nos abraçando, mas para o trabalho bendito que o Senhor designar para nós. Esse é o nosso desejo na noite de hoje, Senhor. Que possamos continuar aprendendo e trabalhando em Teu nome, querido Mestre. Mas não somente hoje, mas sempre que o Senhor permitir. Obrigada, Mestre querido. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agora. Graças a Deus. Muito linda. Obrigada, Verinha. Obrigada. Beijo, beijo. Uma boa noite. Até daqui a pouco. Obrigada, Kátia. Muito linda a sua explanação aí sobre os mundos todos que nós vivemos e vamos viver. Obrigada, boa noite a todos. Tá, boa noite a todos. Boa noite. Tá. Boa noite. Boa noite, Verônica. Tchau, boa noite. Boa noite, Annelise. Boa noite, muito obrigada. Prece linda.